Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Márcio Canella para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 10ª sessão ordinária, que iniciada às 15 horas e encerrou-se às 18 horas e 30 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio, em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada. Projeto de lei 352-A de 2011, autoria do deputado Xandrinho, que proíbe a prática de frisagem em pneus. Pareceres à emenda de plenário das comissões de Constituição e Justiça, contrário. De transporte, contrário. Economia, Indústria e Comércio, contrário. Relatores, deputado Luiz Paulo, Dionísio Lise e Valdec Carneiro. Em discussão, em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovadas as emendas com presidente, chama os trabalhos à ordem. Em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça, as emendas de plenário. Os senhores que aprovam nessa comissão, rejeitado. Em votação, projeto original. Os senhores que aprovam nessa comissão, aprovada, vai ao autógrafo. Senhor presidente, Deputado Luiz Paulo, em seguida, deputado Eleomar Coelho. pensando bem, apesar do projeto ter o viés de constitucionalidade, termos rejeitado as emendas, eu acho que o parlamento extrapola suas competências quando decide entrar sobre um ramo tecnológico, proibir recauchutagem de pneu, proibir frisagem de pneus. Isso não seria competência, no meu entendimento, nossa específica. Porque para você proibir a frisagem de pneus, você tem que ter uma argumentação técnica de que isso não é viável. Existe até argumentação, muitas vezes, em relação à recauchutagem, de caráter ambiental, né? No entretanto, mesmo com essas questões ambientais, eu não consigo ter segurança que isso é um projeto que ajude o Estado do Rio de Janeiro. Por isso, queria registrar o meu voto no mérito contrário. Quer registrar o voto contra? Está registrado. Deputado Luiz Paulo votou contra. Deputado Eleomar Coelho. Senhor presidente, é uma questão de esclarecimento. Hoje, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, houve um choque de trens lá no bairro São Cristóvão, que não vitimou ninguém, mas por menos o motorista até agora não conseguiu sair do onde ele se encontrava na condição de preso das ferragens, né? Eu estou querendo saber, por conta disso, quando que vai ser instalada, por exemplo, a Comissão de Transporte, porque ela, em sendo instalada, eu acho que nós deveríamos trazer aqui exatamente responsáveis pela condução de política em relação a esse espaço. Será publicada amanhã, instalada amanhã mesmo, a Comissão de Transporte. E a de Saúde, porque também aconteceu um fato inusitado, quer dizer, os moradores começaram a reclamar. Foi hoje? Já foi hoje? Então, o que eu queria dizer é o seguinte, um fato inusitado, moradores começaram a fazer reclamação de um hospital lá em Deputado Jacarepaguá. Ninho de Jacaré. Pois é. E o que acontece é o seguinte, é que reclamava exatamente uma insegurança total que estava acontecendo nos frequentadores, nos possíveis clientes ou amigos e parentes dos clientes daquele hospital. E aí, realmente, a solução apresentada foi levar esse hospital lá de Jacarepaguá exatamente para Niterói. Quer dizer, então aí realmente fica um negócio complicado, soluções desse tipo, né? Então, também eu gostaria que
a comissão de saúde que já foi instalada no dia de hoje, pelo menos buscar-se saber quais as razões e os motivos exatamente desta transferência e não ter se adotado as providências já em relação a dar segurança para os frequentadores daquele hospital. Então eram essas considerações e eu também gostaria de saber quando é que vai publicar também a instalação da Comissão de Cultura. Deputado Alexandre Gnoploc, já eu respondo a Vossa Excelência. Pela ordem, presidente. Presidente, hoje saiu no RJTV com relação ao auxílio paletó e eu gostaria de deixar aqui a minha indignação pela reportagem, pelo seguinte: eu fui eleito no dia 7 de outubro, passei 4 meses com agendas públicas, saí do meu emprego, tá? Me dediquei à vida pública e não ganhava nada com isso. Agora teve o auxílio paletó, no qual eu agradeço a casa, não devolverei porque... Não é auxílio paletó, deputado. Que seja outro nome, presidente. Não devolverei porque é de extrema necessidade. Inclusive tinham deputados até em situações de nem conseguir vir para a cidade do Rio de Janeiro. Agora, me estranha o deputado Chicão Bulhões ir na TV falar que poderia ser para escolas e tudo mais, e praticamente botar na conta dos seus colegas que os colegas que não devolveram estivessem errados ou mais do que isso, como a imprensa colocou, quase falta de caráter. E não é, porque eu gastei da minha campanha 30 mil reais, o deputado Chicão gastou 315 mil. Quem gasta 315 mil é óbvio que tem dinheiro para se manter sem precisar de nenhum auxílio. Obrigado, presidente. Deputado Luiz Paulo, antes porém, deputado. Acho que eu tenho direito Deputado de Chico resposta. Bulhões foi citado. Eu não joguei responsabilidade para ninguém, deputado. Eu dei minha opinião sobre o que eu acho que poderia ser feito e todo mundo aqui tem direito a ter a sua opinião. Eu não joguei responsabilidade, não criminalizei nem nada disso. Fui perguntado se devolvi, falei que devolvi e dei minha opinião apenas. Sobre gastar 300 mil, eu não gastei 300 mil do meu bolso. Foram doações legais feitas por doadores declarados no TSE. Quem quiser pode abrir e está lá. Não sou eu que tenho 300 mil reais. Deputado Luiz Paulo, em seguida vamos à pauta. Senhor presidente, aceitando a provocação do Alexandre Freitas, do Partido Novo, que disse que eu também sou milionário, eu queria que as palavras dele fossem realidade. Não me sinto nada envergonhado de ter recursos para me manter. Mas, senhor presidente, eu, deputada Marta Rocha, deputado Valdec Teixeira Carneiro, Valdec Muton, Valdec Carneiro, na última quinzena do mês de dezembro de 2018, fomos surpreendidos com um depósito nas nossas contas de 18 mil reais. Eu, particularmente, fui a Vossa Excelência, senhor deputado, dizendo que devolveria esse recurso, fosse eu rico ou não, porque eu tinha sido reeleito. E se tinha sido reeleito, eu não me considerava capaz de acatar 18 mil reais como desmobilização do mandato. E assim procedemos. Eu, deputado Valdec e deputada Marta Rocha. E o fizemos em absoluto silêncio, porque foi uma questão nossa. Como já tinha feito em julho de 2013, a devolução do carro oficial e do combustível, sem jamais comentar isso, porque foi uma decisão minha. Bom, passou-se o mês de dezembro, o mês de janeiro, e nada saiu em imprensa nenhuma. Chegou em fevereiro,
na primeira quinzena de fevereiro, e novamente caiu a segunda etapa, aí seria da mobilização. Ora, se eu não teria direito, sob o ponto de vista meu, e deputada Marta Rocha, deputado Valdec, a desmobilização, muito menos a mobilização. E devolvemos de novo consciência de Vossa Excelência, porque fazemos isso sempre comunicando ao presidente da casa. Mas nada nessa casa acontece em sigilo. E anteontem saiu uma nota no jornal O Dia, que eu garanto a Vossa Excelência que não foi de minha autoria, nem tampouco da deputada Marta Rocha, nem do deputado Valdec, comentando tal fato. Finalmente, ontem, fui procurado aqui em plenário pela TV Globo e coloquei isso com uma questão pessoal do meu talante decidir. E está decidido. Quem acha que não deve devolver, não devolva. Ninguém aqui está fazendo demagogia, discurso, absolutamente nada sobre isso. E hoje não falaríamos nada se não houvesse a fala que nos precedeu. Livre-arbítrio é de cada um. Continuarei a fazer nessa casa o que a minha consciência mandar. Mas sempre antes converso com alguns parlamentares da casa. E também, diante de qualquer atitude, comunicamos à presidência da casa. É verdade, deputado. Em dezembro nós falamos antes do primeiro auxílio e em fevereiro a mesma coisa. Como Vossa Excelência coloca, o livre-arbítrio de cada um que faça o que bem entender. É um direito do mandato e eu estou Questão de ordem. no meu 6º mandato e não abro mão de nenhum direito que eu tenho como parlamentar. Pura e simplesmente. Não tenho vergonha de ser político e trabalho, me dedico e todo o direito que tenho eu exerço. Deputado Alexandre. Senhor presidente, existe um ofício meu à mesa diretora requerendo esclarecimentos sobre a rubrica desta verba. Enfim, eu quero entender porque no site da Alerj diz claramente expresso que os deputados não têm direito ao auxílio paletó. E inclusive usa essa expressão de forma bem clara. Então, existe um ofício meu questionando para saber a origem dessa verba e eu tenho como premissa que os meus atos são vinculados e bem fundamentados. Então, enfim, fico aguardando o esclarecimento da mesa sobre esse questionamento. Não há auxílio paletó na Assembleia, deputado. Nós acabamos aqui, assim como nós abrimos o voto, foi uma primeira Assembleia, e é direito do deputado, que é um percentual que recebe o deputado federal. Então, está baseado nessa premissa, não há auxílio paletó, você pode ficar tranquilo que Vossa Excelência não vai achar essa rubrica mesmo no orçamento da Assembleia. Anuncio, em segunda discussão, o projeto de lei 1232/2012, de autoria da deputada Inês Pandeló, que cria o programa de apoio à implantação de biogestores rurais no estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Presente proposta recebeu uma emenda, por gentileza. Recebeu uma emenda e retorna às comissões. Em votação, em primeira discussão, projeto de lei 455/2011, de autoria do deputado Marcelo Simão, que dispõe sobre o fornecimento de óculos com proteção contra a radiação UVA, UVB e bloqueadores solar aos integrantes do Corpo Bombeiro Militar que prestam serviços nas praias. Parecer da comissão. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela inconstitucionalidade, concluído pela transformação em indicação legislativa, defesa civil favorável, servidores públicos favorável, de legislação, de orçamento ou fiscalização e controle favorável. Novos pareceres às emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça, contrário, de defesa civil contrário, de servidores públicos contrário, de orçamento
Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Contrário. Relatores, deputados Samuquinha, Altineu Cortes, Robson Leite, Nilton Salomão, Paulo Melo, Milton Rangel e Rafael Pisciani. Nós vamos votar o parecer da CCJ, que foi dado quando o projeto veio ao plenário, pela transformação e indicação legislativa. Os senhores que aprovam essa questão, aprovado, vai à Comissão de Indicação Legislativa. Projeto de Lei 2596 de 2013, autoria do deputado Paulo Ramos, que altera a Lei 2772, de 25 de agosto de 97, que dispõe sobre o peso máximo tolerável do material escolar transportado diariamente por alunos de pré-escolar e primeiro grau da rede pública e privada do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas. De assunto da criança, adolescente e do idoso, favorável. De saúde, favorável com a emenda da CCJ. De educação, favorável com as emendas da CCJ. De saúde... Parecer da Comissão de Saúde com emenda favorável. Nossos pareceres à emenda de plenário da Comissão de Constituição e Justiça. Favorável às emendas 1, 2 e contrário à emenda 3. De assunto da criança, adolescente e do idoso, favorável às emendas 1, 2. Contrário à emenda 3. Saúde, favorável às emendas 1 e 2, contrário a 3. Educação, favorável às emendas 1 e 2, contrário a 3. Relatores, deputados Domingo Brazão, Claes Maria, Ana Paula Rechuan, Valdeir Carneiro, Chiquinho da Mangueira, Tia Ju, Ana Paula Rechuan e Tio Carlos. Nós vamos votar o parecer da CCJ com emenda. Os senhores que aprovam isso estão aprovados. Em votação, parecer da Comissão de Saúde com emenda. Os senhores que aprovam isso estão aprovados. Em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça. As emendas de plenário, favorável a 1, 2 e contrário a 3. Os senhores que aprovam isso estão aprovados. Pela ordem, senhor presidente. No instante que o deputado Carlos Miro pediu. Para discutir. Então, não. Para declarar o voto sobre a Está em votação. O projeto está em votação. Então, espero votar. Então, em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam essa questão, vai aprovado a redação do vencido para a segunda discussão. Para a declaração de voto, deputado Carlos Mink. Senhor presidente, a lei que o deputado Paulo Ramos quer modificar é uma lei minha antiga, conhecida como Lei da Mochila. A gente fez essa lei ouvindo ortopedistas que diziam que realmente as crianças levando um peso muito grande na mochila provocava lordose, cifose, escoliose, quer dizer, era uma fase que não convém nada forçar muito a coluna vertebral das crianças. Nós ouvimos os especialistas e eles disseram 5% para as crianças muito pequenas e 10% para outras, o máximo do peso. E a lei aconselhava ter armários individuais e coletivos para guardar livros, para não ficar levando e trazendo todos os dias. E também que os professores dissessem quais eram realmente os livros para levar, para não levar aqueles que não seriam utilizados na aula. Nós fizemos dezenas de operações de cúmplice nas escolas, levando balança, pesando os meninos, pesando as mochilas, chamando as diretoras, porque o objetivo não era punir, era mudar o comportamento e preservar as costas da garotada. Muitas mães levaram chapas de raio-x com a coluna da garotada como um S, completamente deformada, muitas dores nas costas. O deputado Paulo Ramos, ele quer ampliar para o segundo grau, mas ele põe 15%. E nós vamos fazer na segunda votação uma emenda, mantendo 5% e 10%, estendendo 10% para o segundo grau. E ele propõe uma coisa que realmente é boa, que na inscrição os pais digam qual é que é o peso das crianças. E outras coisas que eu acho que podem acontecer na regulamentação da lei, que é a Secretaria Estadual e as secretarias municipais darem uma orientação mais específica sobre a questão dos armários individuais e coletivos para facilitar o cúmplice da lei. Ou seja, a lei está em vigor, é parcialmente cumprida. Muitas escolas passaram a cumprir depois de mais de 10 operações do cúmplice acompanhadas de televisão e tem um aperfeiçoamento que o deputado propõe,
e um peso que ele propõe até 15%, que nos parece incorreto, que nós vamos tentar corrigir por emenda na segunda votação. Era esse o esclarecimento, presidente André Siciliano. A declaração, deputado. Pela ordem. Pela ordem, deputado Flávio Serafim. Aqui no projeto anterior, no projeto de lei 455/2011, de autoria do deputado Marcelo Simão, a gente tinha duas emendas destacadas. O projeto virou uma indicação legislativa, mas isso não fere o mérito das emendas. O projeto trata de equipamentos mínimos necessários a serem oferecidos para os bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro. Projeto pertinente. Cabe lembrar que os bombeiros militares do Rio de Janeiro já pautaram esse debate com muita força aqui no Estado. Não dá para você jogar um bombeiro numa praia 43, 44 graus sem oferecer um mínimo de equipamentos de proteção. Então o projeto trata do protetor solar, que é bom, só que é pouco. O bombeiro fica no sol com protetor solar fritando o dia inteiro para fazer salvamento. Aqui na cidade do Rio, algumas praias ainda têm os postos que os bombeiros usam, que são chamados postos de salva-vidas. Outras não têm nem isso. Então, já que é uma indicação legislativa, eu imagino que não vai ter nenhuma dificuldade de incorporar o conjunto de equipamentos que a gente inclui, como óculos escuros, uniforme com proteção contra a radiação ultravioleta, apito, roupa de neoprene. É o mínimo para um trabalhador que vai ficar exposto ao sol na praia, salvando vidas. Uma parte. Deputado Serafim, eu confesso que eu fiquei meio intrigado, porque é uma relação extensa e a figura que eu tenho do salva-vidas é o rapaz de sunga ou short, camiseta e a boia para efetuar salvamentos. Eu vi, inclusive, máscara e snorkel. Então, eu queria entender de onde que veio essa motivação, se houve alguma audiência, se foi referendado pela categoria, porque me parece uma lista tão extensa que eu não sei sequer como é que um salva-vidas vai conseguir andar com tanto equipamento numa praia. Tem mais alguma outra que você achou, além do snorkel, que você queria esclarecimento? A máscara de bolso, que também não entendi muito bem do que se trata. Então, na verdade, o processo de salvamento, acho que o deputado até aconselha conhecer esse processo do Corpo de Bombeiros, que é um processo fundamental. Num único dia, um bombeiro pode chegar a fazer mais de 30 salvamentos e muitas vezes esse salvamento tem o mais tradicional, que o bombeiro entra, pega a pessoa que está com dificuldade de sair da água, está se afogando e tira. Em outros casos, o bombeiro entra e tem que procurar uma pessoa que acabou de submergir. Aí ela, por exemplo, precisa usar máscara para poder enxergar e fazer uma busca das pessoas embaixo da água. É claro que essa lista de equipamentos foi feita em conjunto com representantes da Corporação dos Bombeiros Militares do Estado do Rio de Janeiro. Então, a maioria são equipamentos de proteção sobre o sol, outros são equipamentos que buscam, por exemplo, como um apito, como uma capacidade maior de intervenção, e outros são para essa ação direta de salvamento quando o bombeiro tem que entrar na água. Então, fica aí pela ordem para que possa ser incorporado esse conjunto de equipamentos. É uma sugestão, virou uma indicação legislativa o projeto. Fica essa sugestão ao governo do Estado para que garanta condições dignas de trabalho aos bombeiros militares. A gente preferia que fosse uma lei. Cabe a essa casa legislar sobre regras que delimitem as condições de trabalho dos seus servidores públicos, mas se transformou numa indicação legislativa. Então fica aí o nosso pedido para que essa emenda seja incorporada, para que a indicação legislativa vá mais completa e de acordo com as demandas dos bombeiros militares salva-vidas do Estado do Rio de Janeiro. Subtenente Bernardo. Eu queria dizer que apoio o que o deputado está falando, mas eu queria acrescentar o policial militar que não precisa também disso tudo não, basta só um óculos e o protetor solar. Obrigado. Presidente, pela ordem. Pela ordem. Marcelo do seu dia. Cabelo de índio, ou então é tinta, né? Sou descendente de índio e de negro também, e me honro muito disso. Presidente, eu gostaria de ressaltar aqui, infelizmente, dizer assim, já que falaram tanto do bombeiro, mas ressaltar o trabalho grandioso dessa corporação que merece nosso carinho e nosso respeito. Felizmente hoje nós tivemos aquele acidente com os dois trens e os bombeiros foram magníficos.
Meu pai foi bombeiro, quando eu nasci, meu pai estava queimado. Então, quero ressaltar aqui o meu carinho e o meu apreço por essa corporação. E colocar aqui que temos que começarmos a trazer para essa casa discussão com relação à mobilidade e transporte público. Foi uma coisa que eu bati muito quando vereador em Duque de Caxias. Então, quero mais uma vez colocar aqui parabéns aos bombeiros e aos policiais militares, toda a área de segurança. Muito obrigado. Anuncio o projeto de lei 1301 de 2012, de autoria do deputado Vaguinho, que assegura acesso às técnicas de preservação de gametas e ao tratamento para procriação medicamente assistida aos pacientes em idade reprodutiva submetidos ao tratamento de câncer no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda. Saúde favorável com emenda. Comissão de Constituição, Justiça e Defesa de Direitos Humanos e Cidadania favorável com as emendas da CCJ. Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável com as emendas da CCJ. Novos pareceres à emenda de plenário das Comissões de Constituição e Justiça contrário. Saúde contrário, Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania contrário, de Orçamento, Fiscalização Financeira, Controle contrário. Deputados André Correia, enfermeira Regiane, Inês Pandeló, Luiz Martins, Luiz Paulo, Daniele Guerreiro, Marcelo Freixo, Conte Bittencourt. Em votação, parecer em discussão. Não. Em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça com emenda. Senhores que aprovam nesse comissão, aprovado. Em votação, parecer da CCJ, as emendas de plenário. Senhores que aprovam nesse comissão, rejeitado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam nesse comissão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Projeto de lei 371 de 2015, de autoria do deputado Vaguinho, que obriga a impressão da data de validade no rótulo dos produtos cosméticos e de maquiagem produzida e ou comercializada no Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, Defesa do Consumidor favorável, Economia e Comércio favorável com emendas. Novos pareceres às emendas da Comissão de Constituição e Justiça favorável, Defesa do Consumidor favorável. De Economia, Indústria e Comércio favorável. Relatores, deputado André Lazzaroni, Luiz Martins, Valdec Carneiro, Rafael Pisciani, Dico e Valdec Carneiro. Em votação, parecer da Comissão de Indústria e Comércio com emendas. Senhores que aprovam nesse comissão, aprovado. Em votação, as emendas de plenário com parecer favorável, pareceres favoráveis. Senhores que aprovam nesse comissão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam nesse comissão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Deputado Márcio Pacheco, por gentileza. Deputado Márcio Pacheco, por gentileza. Em primeira discussão, projeto de lei 315/2011, autoria do deputado Márcio Pacheco. Dispõe sobre a implantação do método de tratamento da reeducação postoral global, RPG, na rede de saúde pública estadual do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda. Saúde favorável com a emenda da CCJ. Trabalho, Legislação Social, Seguridade Social favorável com a emenda da CCJ. Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Relatores, deputado André Correia, Rejane, Paulo Ramos e Edson Albertas. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça com emenda. Senhores que aprovam nesse comissão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam nesse comissão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Projeto de lei 446/2011, autoria do deputado Rafael do Gordo, que dispõe sobre a implantação do pronto-socorro para atendimento exclusivo de pessoas idosas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer das Comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, de assunto da criança, do adolescente e do idoso favorável, de saúde favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado André Correia, Armando José, doutor Gotardo e Inês Pandeló. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda discussão. Projeto de lei 951/2011, de autoria do deputado Átila Nunes, que institui o programa para tratamento e cicatrização de feridas crônicas no Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, saúde favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle
Favorável. De orçamento, finanças, favorável. Relatores, deputado André Correia, Ana Paula Rechuan e André Lazzaroni. Em discussão. Havendo que queira discutir, encerra da discussão, a presente proposta recebeu 6 emendas e retorna às comissões técnicas. Projeto de Lei 2787 de 2014, autor do deputado Bernardo Rossi, dispõe sobre a criação do banco de próteses, cadeira de rodas, aparelhos ortopédicos, próteses oculares e auditivas para atender idosos, pessoas com deficiência, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade de assunto da criança, adolescente e do idoso, favorável. Da pessoa com deficiência, favorável. Defesa do direito da mulher, favorável. Saúde, favorável. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores, deputado Geraldo Pudim, Paz Maria, Márcio Pacheco, Daniele Guerreiro, doutor Deodalto Carlos Mink. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 3 emendas e retorna às comissões técnicas. Em primeira discussão, está presente deputada federal Major Fabiana. Seja bem-vinda, Major. E deputada. Como diria o deputado Luiz Paulo, dublê e deputado. Em primeira discussão, segundo dia, projeto de resolução 559 de 2017, de autoria do deputado Milton Rangel, Paulo Ramos, Carlos Osório, Ana Paula Rechuan, Fatinha, Marta Rocha, que altera a resolução 810 de 97 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, ALERJ, acrescentando o inciso 37 ao artigo 25 e ao parágrafo 37 do artigo 26 desse regimento. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade. Projeto e favorável às emendas 1 e 4 e contrário às emendas 5. De normas internas e proposições externas, favorável ao projeto e às emendas 1 e 4 e contrário à emenda 5. Da mesa diretora, favorável ao projeto das emendas 1, 4 e contrário a 5. Relatores, deputado Luiz Paulo Rosenberg Reis e Léo Vieira. Só para explicar ao plenário que a emenda 2 e 3 foi retirada a pedido do autor, que deu parecer, deputado, das emendas, logicamente, Luiz Paulo. Então, primeira discussão, segundo dia. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça favorável pela juridicidade ao projeto e favorável às emendas 1 e 4 e contrário a 5. Senhores que aprovam nesse estão aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam nesse estão aprovado para a redação do vencido para a segunda discussão. Questão de ordem. Questão de ordem, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, só para que a gente chegue com o parecer pronto aqui em plenário. Em seguida, o senhor vai cantar o projeto de resolução 816-A de 2018. Deputado Pudim. Projeto de resolução 818-A de 2018. 816-A18. Redação do vencido, assim emendada, primeiro dia. Eu pergunto a Vossa Excelência, quando voltar no segundo dia, é para dar os pareceres? Quando é que a gente vai dar o parecer na CCJ? É hoje, está pendendo de parecer, nós vamos colher hoje. Então, quando o senhor for cantar, o senhor tem que me dar 1 minuto para que eu pegue meu parecer. Quer que eu canto Nelson Gonçalves, Vicente Celestino, Belchior, Taiguara, Fagner, Elomar, Xangai, Vital Farias. Senhor presidente, como eu sou fã do Fagner, eu prefiro que o senhor cante Fagner. Porque o instante existe, Cecília Meirelles, e a minha vida está completa. Sou alegre nem sou triste. Sou poeta. E Cecília Meirelles também dizia: a vida é escolha o tempo todo. É isso ou aquilo. Bom, então é hoje. No projeto 5 de 19, que a gente iniciou a discussão ontem, eu pergunto a Vossa Excelência,
a posição da CCJ vai ser, na discussão do segundo dia, o 505. Não, o 5, ele vai voltar no segundo turno. Em segunda discussão, pode ser emendada de novo. Então nós vamos colher o parecer hoje. Como colher o parecer hoje? A gente não chegou a um consenso ontem sobre as emendas. Mas é justamente por isso que a gente discutiu ontem as emendas. Então vamos tentar, a gente suspende por 5 minutos, analisa as emendas, sem prejuízo, deputado. Mas que hoje tem que dar o parecer. Mas que ontem ficou, no meu entendimento, definido que não seria o parecer hoje. Não ficou isso não, mas sem prejuízo de voltar amanhã, não tem problema. Mas Vossa Excelência pediu 1 minuto para o primeiro, para o 816A de 18. Vou buscar. Então eu vou suspender os trabalhos por 5 minutos. E aí Vossa Excelência também, junto com os demais membros da CCJ, discute logo o 5 de 2019. Está suspenso os trabalhos.